Queridos, vamos então a um segundo exemplo de cálculo estequiométrico. O exemplo é este daqui. Qual a massa de água e o volume em litro de CO2 produzido na queima do gás de bujão de cozinha com 1,16 kg de butano, que é o C4H10. Considerar condições normais de temperatura e pressão e as massas atômicas dos elementos em questão. Bom, aconselho a que você volte na aula 13.2 para você lembrar o que é combustão, combustível, comburente, dando gás carbônico e água e calor para produzir trabalho. Também aconselho que você olhe a aula 006, que trata do método que nós usamos, o método do fator unitário. E peço, acima de tudo, que você tenha coragem de querer aprender esse método. Não se acomode com o teu conhecimento só de regra de 3. Ela é muito trabalhosa, por isso que tu não gosta. Vamos mudar? Vamos aprender? Pois é. Bom, então vamos ao nosso assunto em si. O que é cálculo estequiométrico? É a determinação de massas, moléculas e volumes. Massas, moléculas, volumes. Na proporção molar, dada pelos coeficientes da equação. Então, o primeiro passo é sempre fazer a equação. Para determinados os coeficientes, estabelecermos a proporção molar. E uma vez que eu tenho a proporção molar de um em relação ao outro, eu vou determinar massas, moléculas, volumes. Sempre pegando os valores que nos são dados e eliminando unidades indesejadas a partir de produtos que são fatores unitários, produtos que são frações. A unidade do denominador cancela com a unidade do numerador e aí a gente chega no valor desejado. Bom, então, ao assunto, o que nós queremos? Nós queremos queimar o butano. O butano, ele se chama but quando tem 4 carbonos na molécula, você vai ver em orgânica. A tal ponto que a garrafa onde ele está engarrafado é chamado de bujão. O bujão é do butano. Na verdade, quando o petróleo é destilado, as 2 primeiras fases da destilação fracionada são gases. A primeira é o gás natural, metano e etano. A segunda fase chama-se de GLP, que significa gás liquefeito do petróleo. Então, aquele gás número 2 que sai em determinada temperatura, ele é gás liquefeito, sob pressão. Por isso que aquele bujão pesa 13 quilos, mas efetivamente do butano tem apenas 1 quilo. O resto é aquele metal no qual ele está comprimido. Bem, e junto com o butano, essa fração tem o propano. Atualmente não se usa mais nas nossas casas, nas grandes cidades, esses bujões, que inclusive podem apresentar muitos perigos. Hoje o gás é engarrafado e o gás que nos vem nas nossas cozinhas é o gás chamado gás natural. Então o prop, 3 carbonos, e o but, 4 carbonos, estão sendo substituídos com vantagem hoje pelo metano e pelo etano. Bom, mas como bom hidrocarboneto, ele tem que ter o dobro mais 2 de H. Se ele tem 8 carbonos, o dobro é 8 mais 2, 10.
Este é o nosso combustível. O comburente não tem escolha, é sempre o oxigênio que vem do ar. Ao abrir a válvula, o gás escapa e há entrada de ar para fazer a mistura completa, para que essas moléculas sejam destruídas e seus átomos vão se reagrupar dentro de melhores afinidades. O carbono é mais afim do O, então forma oxigênio. E os hidrogênios estão mais afim de O, que forma água. Além disso, a energia para provocar o trabalho, no caso de aquecimento das panelas, etc. Nada se cria, nada se forma. Então, o nosso processo agora implica em balancear. Se eu tenho 4 carbonos no butano e eles todos vêm para o gás carbônico, vou precisar de 4 moléculas para equilibrar. Os 10 hidrogênios vão me obrigar a colocar coeficiente 5 para que eu tenha 10 hidrogênios. Agora eu conto da direita para a esquerda. Oxigênios eu tenho 2 em cada molécula. Em 4 serão 8. E 1 em cada molécula de água. Em 5 serão 5. 5 mais 8, 13. Para que a quantidade seja igual, eu vou pegar 13 meios. Por que 13 meios? Não é 13? É que quando eu coloco 13 de coeficiente, ao multiplicar pelo índice, ficam 26. Então eu pego a metade dos 26, que são meus 13. A regra recomendada é trabalhar sempre com coeficientes inteiros. Então, podemos trabalhar com fracionários, também vai dar certo. Mas se trabalharmos com coeficientes inteiros, fica mais legal. Então, vamos multiplicar tudo por 2. Isso implica em eliminar o denominador. Tudo multiplicado por 2. 2 de C4H10 com 13 de O2, com 8 de CO2 e com 10 de H2O, mais a energia. Tá certo? Então, de acordo com a nossa proposta, tudo que eu vou poder fazer tem que ser baseado na proporção de mol, que é dado pelos coeficientes. Então, esse coeficiente 2 vai me indicar que 2 mols de butano reagem com 13 mols de oxigênio, produzindo 8 mols de gás carbônico e produzindo 10 mols de água. Mols que eu posso trabalhar em massa, moléculas e volumes. Muito bem. Um detalhe importante: o estado físico dessas substâncias são o gás butano, o gás oxigênio, o gás carbônico e a água. Quando a água sai desse escapamento, desta reação, ela sai na forma de vapor. A forma de vapor faz com que você não veja a água saindo, mas você vê a água saindo lá no avião que corta o céu. Porque a queima do querosene, que é a gasolina do avião, também liberta a água. E a água sai na forma de vapor. Se o avião atravessa uma região do espaço que é fria, esse vapor condensa. Então fica o rastro do avião. E pode acontecer que logo ali adiante o rastro desaparece. Por quê? Porque agora o avião está numa região quente, que não condensa o vapor. Muito bem. Em função dos estados físicos e com a exigência de ser temperatura normal, esse N quer dizer normal, e o que é normal? 0 Celsius ou 273 Kelvin. Bem, qual é o estado físico da água a 0 graus? O estado físico da água de 0 graus é aquela situação de fusão de sólido para líquido. Então eu não posso pedir para a água o volume, porque eu só vou poder trabalhar com volume fixo de 22,4 se for gás nas condições normais. E nas condições normais a água não é gás.
ela é ou sólida ou líquida, está na fusão. Por isso que o que foi perguntado sobre a água não é o volume, é a massa. Já para o gás carbônico, sim, aí eu quero saber o volume. Por quê? Porque o gás carbônico eu vou poder considerar 22,4 litros. Bom, meu querido amigo, nós estamos aqui começando bem. Esta proporção de mols pode me dar um fator unitário que eu vou usar com certeza. Qual é o fator unitário que eu vou usar? Para considerar butano e água, que é a nossa primeira proposta, eu posso dizer que 2 mols de butano estão para 10 mols de água. Isso, então, me dá 1. Não existe uma identidade entre butano e água. Claro que o butano não é igual à água, mas 2 mols de butano equivalem a 10 mols de água. Então, se a grandeza de cima equivale com a de baixo, eu tenho um fator unitário, que será o fator com o qual eu multiplico o valor dado. Não é inteligente? Muito. Então vamos ao caso. O que nós temos? Nós temos claramente, 1,16 quilos de butano. Vamos queimar esse gás butano. E qual é o objetivo? Onde que eu tenho que chegar? Eu quero chegar em X quilogramas de água. Recomenda-se dar a massa, que não está especificando se é gramas ou quilos, na unidade que ele sugeriu. Ele está falando em quilos, então vamos acompanhar. Tá bom? Como é que de butano eu chego em água? Esta é a situação. Nós vamos pegar os valores e vamos multiplicar sempre por fatores unitários. 1,16 quilogramas de C4H10. Bem, o primeiro ruído que eu tenho é que a massa do butano está em quilogramas e eu vou precisar transformar para grama, para poder relacionar com a próxima grandeza, que será mol. Então, o primeiro fator unitário eu tiro do tradicional quilograma e grama. O quilo é 1000 vezes mais do que grama. Então, o fator unitário será o quilograma embaixo, para poder cortar com o quilograma em cima, correspondente a 10 na terceira gramas. A unidade quilo não era a desejada, então nós simplificamos. Isso aqui não corresponde a 1, então multiplicar por 1 não altera a grandeza, altera a unidade da grandeza. Bom, agora eu vou para a massa molar do butano. A massa molar do butano, convenhamos, C4H10, será formada de 4 vezes 12, que é o peso do carbono, somado com 10 vezes 1, que é o peso do hidrogênio. Isso então me dá 48, 58. 58 unidades é a massa da molécula. Agora, se eu colocar 58 gramas, não é mais a massa da molécula. A massa da molécula, de uma molequinha, é 58 unidades. Aquelas da balança tipo gangorra. Coloca uma molequinha aqui, 58, 1/12 de carbono para equilibrar. É a massa de uma molécula. Agora, se a massa da molécula for expressa em gramas, chama-se molécula grama. É a massa da molécula em grama. Então, se eu coloquei 58 gramas de butano, eu vou equivaler a 1 mol de butano. Meu querido, estou no caminho certo, porque ao passar para mol, eu vou ter um gancho
para chegar em água. E qual é o gancho para de mol chegar em água? A proporção molar das duas substâncias, de acordo com os coeficientes que apresentam na equação. Por isso que a equação é tão fundamental. E trabalhamos muito lá atrás. Dá uma olhadinha. Bom, para que eu fui fazer isso? Eu fui fazer isso simplesmente para grama cortar com grama e butano cortar com butano. Como vocês jovens falam, papo reto, na moral, só pode simplificar o que dá para simplificar. E precisão. Eu não coloquei 58, eu coloquei 58 gramas e grama de quem? Da pessoa. Assim você vai se dar bem. Se você for afobadinho, só trabalhar com número, desculpa, não vai dar certo. Bom, então o quilo foi cancelado com quilo no processo anterior e agora o grama de butano foi cancelado com grama de butano. E agora, senhores e senhoras, com muito prazer, eu lhes trago a grande novidade da estequiometria, o cálculo estequiométrico, que é a proporção dada pelos coeficientes da equação. Se eu tenho um mol de butano em cima, eu vou colocar 2 mols de butano embaixo. E 2 mols de butano embaixo. E para cima, eu vou colocar o 10 mols de água. Dá para você me compreender que se a grandeza mols de butano e a grandeza mols de água se equivalem, esta fração tem valor 1. Se eu fizer ela ao contrário, também tem valor 1. Por que eu usei ela ao contrário? Porque nesse momento o meu objetivo é cair fora de butano. Butano não faz parte da minha resposta. A minha resposta é água. Então, eu assisti uma vez pela televisão um filme que não sei se você assistiu, mas deixa eu interromper. A Ponte para Terabitia. Viu esse filme? Procura lá. Ponte para Terabitia. É uma história maravilhosa de dois jovens, naquela fase que você está, talvez, e que chegava lá na parte da floresta e tinha um cipó. E pelo cipó eles atravessavam para o outro lado da onde devia ter uma ponte. A ponte que ia levá-los para Terabitia, um mundo encantado. Então, pegando aquele cipó e indo para o outro lado, dava a passagem era a ponte para Terabitia. A ponte para Terabitia é quando você pega o mol de uma substância e relaciona com o mol da outra. Aí você sai da onde você está e vai para o mundo mágico. Ponte para Terabitia. Pode chorar no final, que faz parte do filme. Bom, então saímos do mol indesejado de butano, chegamos no mol de água. Bom, agora que eu tenho o mol de água e ela não é gasosa, eu vou trabalhar com massa. Qual é a massa de água? Por favor, a massa molecular de água corresponde a 2H e um O que pesa 16. Então, uma molequinha de água pesa 18 unidades. Agora, se eu colocar o mol de água embaixo e colocar 18 gramas de água em cima, eu criei mais um fator unitário. Não é verdade que a massa da molécula em gramas corresponde ao mol? Muito bem. A massa da molécula em gramas corresponde ao mol. Mas por que tu colocou o mol de água embaixo? Porque o mol de água vai cancelar com o mol de água que está em cima. Então, tenho ali como resposta a massa de água. Meu querido, chegamos onde queríamos. Nós não queríamos ir para a Terabitia, nós saímos daqui e fomos para lá. E qual é a unidade de Terabitia? 18 gramas. Como a sugestão é passar para quilo, mais um fator unitário. 1 quilo são 1000 gramas. Então vamos voltar para a unidade quilogramas.
colocando agora o 10 na terceira grama e colocando em cima o quilograma. O que é que eu vou cortar? Eu vou cortar apenas a unidade grama. A unidade de grama eu corto. Então, o que fica sobrando? Qual é a unidade remanescente? Quilogramas de água. Muito bem. Então, a conclusão do nosso trabalho será acharmos o volume em litro de CO2. Qual será basicamente a nossa tarefa? Basicamente a nossa tarefa é ir para outra terabitia. Qual é a tarefa? É passar do butano, que é o valor fornecido, para gás carbônico. E qual é o cipó que me leva para terabitia? É de 2 para 8. Então eu vou poder dizer, por exemplo, um dos fatores que eu posso usar é que 2 mols de C4H10 estão para 8 mols de CO2. E como há essa correspondência, ou como diz a teoria, a proporção molar, esse quociente é unitário. Vou poder usar assim ou assado. Bom, então o início é tudo a mesma coisa. Nós que temos para queimar 1,16 kg de butano, temos que transformar para grama, para irmos para o início da ponte para terabitia. Para isso, vou colocar o quilograma no denominador e o correspondente em gramas. Com isso, nós eliminamos a grandeza quilogramas. Estamos, então, em butano. Butano que apresenta uma massa molecular 58, que em gramas corresponderá ao mol. Então, agora eu coloco 58 gramas de butano e 1 mol de butano. No anterior, era o quilo e a grama, não tinha unidade. Agora, aqui é grama e a substância que se refere. Então, eu posso transformar esse trabalho todo pela simplificação da unidade indesejada. Grama não é o que eu quero e e grama de butano menos ainda. Então, vamos pegar a nossa ponte para o CO2. E a ponte para o CO2 me obriga a colocar o mol de butano embaixo. 2 mols de butano. Se eu colocá-los embaixo, em cima eu vou colocar 8 mols de CO2. Então, esse é o ponto-chave da estequiometria. É usar a transformação a partir dos coeficientes da equação. O que eu posso fazer? Tranquilamente, mol de butano, tchau. Nós queremos ficar em água. O valor desejado, água não. Nós queremos chegar em litro de CO2. Agora que eu cheguei em CO2, vou em frente. Ir em frente aqui significa tirar a palavra mol de butano e colocar litro. Mol e litro. Em cada mol não são 22,4 litros, sim senhor, porque gás butano é gás e a nossa exigência é que seja em CNTP. Tá certo? Se lá na hora do bujão não é assim, paciência, eu vou usar a informação que me foi prestada. Bom, então vamos lá, vou colocar aqui o 1 mol de CO2 correspondente a 22,4 litros de CO2. Realmente, o mol do CO2 cai fora. E o que falta, o que sobrou, são litros de CO2. Quanto que isso vai me dar? Então vamos lá. Vamos ver o que sobrou. 1,16 kg de butano não sobrou. O que mais? 10 na terceira. O que mais? 8. O que mais? 22,4. Tá bom? E litro de CO2. Esta é a unidade que sobrou. E embaixo, o que nós temos? 58
multiplicado por 2, multiplicado por 1. Então, tira fora, não precisa. Repetindo, 58, 2. Bem, essa conta, por simplificação, sem sofrimento, por favor, ninguém está afim de sofrer, o 116 continua sendo o dobro de 58. Mas, como você tem que tirar duas casas, ficaria 2, 10 na menos 2. E esse 2, com esse 2 também desaparece. Ficando então, um outro raciocínio que tu vai fazer, 10 na menos 2 com 10 na terceira, vai ficar apenas 10 na primeira. Bom, efetivamente, qual é a parte chata? É a multiplicação de 22,4 por 8. 8 vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 2, 16. E 3, 19, vai 1. 8 vezes 2, 16. E 1, 17. Tá bom? Agora recolhe uma vírgula, fica 179,2 litros. Mas, se esta operação deu 179,2, não esquece de multiplicar pelo 10 que sobrou do cálculo dessa potência. Então, quantos litros serão produzidos? 1.792 litros de CO2. É isso aí, querido. A química é ótima, a química é fácil e a química explica. Tati, ao seu dispor.